Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Quero convidar vocês aí para um raciocínio em cima de algumas perguntas que têm mexido um pouco com a minha mente esses dias e está relacionado com um texto muito utilizado para tentar intimidar pessoas a serem obedientes de forma cega a uma liderança religiosa. Então, vamos contextualizar aqui para ficar mais claro. Quando eu era membro da organização Torre de Vigia, uma das formas de tentar fazer com que os membros obedecessem qualquer coisa que os da dianteira dissessem era citar Hebreus 13, versículo 17, que diz: Sede obedientes aos que tomam a dianteira entre vós e sede submissos, pois vigiam sobre as vossas almas como quem há de prestar contas, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso vos seria prejudicial. Estou lendo a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, versão de 1986. RBI8 é a sigla. Então, o texto diz para ser obediente e submisso. A organização explicou de diversas maneiras, através de vídeos, através de publicações, de discursos do superintendente circuito, o que significa ser submisso, ilustrando que você é obediente quando você entende aquilo que está sendo dito para você fazer ou não fazer, né? A orientação que está sendo dada, você obedece porque você a compreende. E quando você é submisso, é quando você faz isso, você obedece mesmo sem compreender ou concordar. É assim que é colocado, de uma forma bem simples, né? Bem grosseiramente falando. Ser submisso significa obedecer, fazer aquilo que está sendo dito, independente de você entender ou concordar. É assim que é pintado na organização Torre de Vigia, é assim que é explicado o que significa ser submisso. Então, muitas vezes os anciãos, né, para usar sua autoridade, sempre lembram: olha, irmãos, vamos fazer aqui o que os anciãos estão falando aqui, porque nós temos que obedecer Hebreus 13, 17. Vamos obedecer tudo aquilo que o corpo governante, que agora é também chamado carinhosamente de o escravo fiel e prudente, esse termo se aplica desde 2013, única e exclusivamente na organização Torre de Vigia, aos líderes norte-americanos chamados corpo governante. Antigamente, antes de 2013, esse termo designava todos os chamados ungidos dos 144 mil que tinham esperança celestial. A revista Sentinela, 15 de julho de 2013, mudou isso. Então ficou restrito ao corpo governante. Hoje são 11 homens. 11 homens que ditam as regras e dizem em que momento os irmãos podem ou não usar as faculdades de raciocínio para decidir os assuntos. É o corpo governante que decide. E ser submisso, então, significa fazer tudo aquilo que o corpo governante ou o escravo manda. Isso é tão verdade que eu sempre cito aqui essa experiência. Em 2018, mais ou menos, 2017, 2018, um superintendente de circuito, numa reunião com os anciãos e servos ministeriais, chegou ao ponto de dizer para nós: se o escravo mandar pular, nós só temos que perguntar de que altura. Ou seja, o escravo mandou, meu amigo, obedece, não questione. Não questione, só isso. Mas há um problema aí. E esse é um problema que é um problema para a própria organização Torre de Vigia. Tem um problema grande aqui que está batendo na minha cabeça, assim, está martelando a minha mente. Vez por outra, entra aqui no meu canal ou em outros canais, membros da Sociedade Torre de Vigia, dizendo que nós somos apóstatas, porque discordamos do corpo governante, e nos tornamos rebeldes, assim como Satanás, Adão, Eva, porque não somos obedientes aos que tomam a dianteira, ao corpo governante. Nós queremos viver na liberdade, né, na gandaia, cometendo pecado, imoralidade, porque tecnicamente, segundo eles mesmos dizem muitas vezes, qualquer um que saiu da organização se tornou um imoral. Só pode ser por esse motivo. A pessoa não é mais uma pessoa decente, deixou de ser uma pessoa honesta, digna de respeito. Ela se tornou um imoral, um amigo dos demônios, servo do Satanás. Eu ouvi isso na minha própria cara várias vezes. E até nos comentários também, várias vezes.
Então é de praxe na organização se ensinar que quem não respeita o corpo governante, quem não faz aquilo que o governante manda, quem não joga o carvão, só joga o carvão. Essa foi mais uma frase icônica no discurso desses homens ou dos seus representantes em discursos feitos lá no broadcasting, dizendo que nós devemos obedecer ao corpo governante apenas como se estivéssemos num navio a vapor, para que o navio continue fluindo, ou o trem, né, a locomotiva. Tudo que nós temos que fazer como bons trabalhadores é jogar o carvão. Só joga o carvão. Não questione para onde está indo, se vai parar, se não vai, em qual estação, se passou direto. Isso não te compete. Compete ao corpo governante. É o que eles ensinam. Mas aí nós temos um problema, e é um problema contra a própria organização que eu queria pontuar aqui. Esses mesmos que dizem que nós devemos obedecer os que tomam a dianteira porque somos rebeldes e nos tornamos então apóstatas, desobedecem aos da dianteira da sua organização, corpo governante, que diz para eles não entrarem nos nossos canais, não lerem nossas publicações, não assistirem os nossos vídeos, não conversarem conosco, nem sequer dizendo oi. Que eles não devem criar páginas na internet, sites, que eles não devem criar nenhum tipo de publicação própria para defender a organização Torre de Vigia, porque a organização não necessita disso. E os que fazem isso são chamados de fornicadores espirituais. Diz lá o Ministério do Reino de março de 1999. Você pode ir lá conferir. Pode ir lá no próprio site oficial, digita lá a palavra internet apóstatas e veja as orientações que são dadas para os membros que são fiéis e obedientes aos que tomam a dianteira. Mas aí entra um grande problema. Muitos continuam entrando nos nossos canais, continuam criando páginas na internet, continuam criando conteúdo no YouTube e replicando reuniões da sua organização e publicações. E o corpo governante diz que isso não deve ser feito. Mas eles continuam fazendo. Bom, que eles são rebeldes e também são hipócritas, isso aí não é discutido aqui. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Que os que fazem isso são rebeldes, são hipócritas. Esses sim, são aquilo que me acusaram, né? De ser duas caras, hipócrita, fingido, desleal. Esses sim são, porque eles fingem ser uma coisa, como diz aqui, ó, nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3, eles entram nos seus vídeos, nos seus canais ou nos nossos canais para nos atacar, nos ofender, nos chamar de servos de Satanás, demônios, pessoas que não têm raciocínio, pessoas que estão entregues, né, à imoralidade sexual e etc. e tal. Toda essa agressividade, toda essa falta de empatia, inclusive dizendo que nós estamos choramingando porque perdemos o contato com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso avô, com os nossos filhos, porque saímos de lá, eles dizem que nós estamos choramingando igual um bebê, de mimimi. Essa insensibilidade, tudo isso está descrito aqui, ó, nessas palavras de 2 Timóteo 3, versículos de 1 em diante, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de manejar, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, sem afeição natural, não dispostos a acordos, caluniadores, sem autodomínio. Quantos desses aí aparecem nos vídeos xingando os que não concordam com o corpo governante? Eu odeio desassociado, eu tenho nojo desassociado. Xingando as pessoas, ofendendo. Quantos desses fazem isso aí nos seus vídeos? Aqui, ó. Sem autodomínio, ferozes, sem amor à bondade, traidores, teimosos, enfunados de orgulho, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, tendo uma forma, lá na congregação, ó, tendo uma forma de devoção piedosa, mostrando-se, porém, falsos para com o seu poder, e destes afasta-te. Ou seja, são falsos. Fingem ser obedientes aos que tomam a dianteira, mas vêm desobedecer à sua liderança no afã de os defender. Para justificar, nós queremos defender o nosso corpo governante. E aí eu vou desobedecer eles para poder obedecê-los. Hipócritas. Hipócritas contraditórios. Mas o grande problema não é esse, porque eu não tenho dúvida de que eles são hipócritas e contraditórios. O grande problema é a organização
sempre teve um perfil de agir rapidamente contra aqueles que eles consideram rebeldes. Por exemplo, quando eles descobriram que eu estava fazendo vídeos lá em 2020, e olha que eu nem citava nome de organização religiosa nenhuma, eu só ensinava puramente a Bíblia. Mas isso foi o suficiente. O fato de eu ensinar puramente a Bíblia e ensinar apenas Jesus como caminho para a salvação, mexeu com eles. Ao ponto de eles me levar para ser julgado e considerado um apóstata. Não estava defendendo a organização Torre de Vigia e nem estava atacando a organização Torre de Vigia. Não estava atacando nenhuma organização religiosa. Estava apenas ensinando a Bíblia. Mas ainda assim eu fui considerado apóstata. Aí eu pergunto, por que a organização Torre de Vigia não faz absolutamente nada com esses outros seres humanos que estão por aí desobedecendo descaradamente a sua orientação? Participando em debates, arenas de debates, atacando e xingando as pessoas, e ainda dizendo que a organização protege, e muitos anciãos os apoiam. O que está acontecendo? Será que a organização é partícipe disso? Será que a própria organização Torre de Vigia, aqui no Brasil, pelo menos a sede do Brasil, e isso é uma preocupação que, para mim, é importantíssimo que os irmãos que estão lá em Betel, na mesa, que cuidam dos circuitos, a comissão de filial fique atenta. Porque essas coisas que eles estão fazendo aí, ofendendo os outros, xingando, mostrando que estão representando a organização. Não adianta dizer, mas na publicação lá a gente diz que não é para fazer isso, eles são rebeldes. Mas vocês não tomaram nenhuma ação. Engraçado, no meu caso, vocês rapidamente me tiraram da organização e me chamaram de apóstata. No caso do Ronaldo Canedo, da mesma forma, também foi expulso. E olha que ele estava defendendo a organização. Não estava atacando ninguém, não estava ofendendo ninguém. Estava falando de forma educada, mesmo contra aqueles que contradizem a organização, dando explicações, né? Por exemplo, se o pessoal criasse os seus vídeos, simplesmente, isso já não é recomendado, é claro. Mas se o Ronaldo foi punido por isso, por que os outros não são? O que está acontecendo aí? Qual é o tipo de união que está havendo nos bastidores que talvez nós não saibamos? Será que está havendo alguma coisa? Será que a organização está patrocinando isso? Está sendo conivente? Está alinhada com eles sem dizer nada? Está usando esse pessoal aí para defender a organização sem mostrar a cara e sem dizer que é a organização que está agindo? Eu não sei. São coisas que ficam na minha cabeça pensando. Porque a orientação é clara, temos que ser obedientes aos que tomam a dianteira. E eles mesmos dizem isso. Mas estão desobedecendo e a organização não toma uma ação? Tem alguma coisa muito estranha aí. Algo muito estranho está acontecendo no reino da Dinamarca. E vai vir à tona, em breve. Vai vir à tona. Ou a organização vai tomar alguma providência, como é a sua política, com esses irmãos que estão desobedecendo descaradamente as suas instruções em público e pior, manchando a reputação da organização, lançando uma imagem negativa contra a organização, e a organização não está fazendo absolutamente nada sobre isso. Mas quando são outros que têm a sua posição de discordar do corpo governante, que não ataca as pessoas, mas sim os argumentos, aí rapidamente eles agem. Rapidamente. Num piscar de olhos. Tchum! Num piscar de olhos, faz alguma coisa para tirar. E aí eu vou lembrar um caso, uma experiência que aconteceu lá em 2010, como eu já citei em outros vídeos. Não havia cometido nenhum pecado, nunca cometi nenhum pecado contra a Bíblia, contra as Escrituras. Quando eu saí da organização Torre de Vigia em 2020, eu saí porque eu fui considerado apóstata por discordar das orientações, de doutrinas do corpo governante. Isso está aqui delineado no capítulo 12, capítulo 5 nesse manual aqui, no capítulo 12 do Manual dos Anciãos mais novo. Quando diz aqui que a apostasia envolve isso aqui, ó. Apostasia, ó, espalhar deliberadamente ensinos contrários à verdade bíblica ensinada pelas testemunhas de Jeová. Qual foi a verdade bíblica que eu ensinei em público nos meus vídeos para ser expulso como apóstata? Eu ensinei que só existe um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Essa não é uma verdade bíblica ensinada pelas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová ensinam que o caminho para a salvação é o corpo governante, primeiro, depois Jesus. Primeiro o corpo governante. Não importa o quanto você lê a Bíblia, se você não estiver
afiliado ao corpo governante, você nunca vai trilhar o caminho da verdade, da vida. Eu não ensinei isso. Então eu fui considerado apóstata para eles, porque eu ensinei algo que não é ensinado pelas Testemunhas de Jeová. Fui considerado apóstata. Não me arrependo, porque eu continuo ensinando que só existe uma entrada, uma estrada que conduz à vida eterna, e é Cristo. Um caminho, uma porta. João capítulo 10, Jesus diz, eu sou a porta. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou sustentar isso, eu continuo sustentando. Eles podem continuar me considerando apóstata, não tem problema. No entanto, eles continuam sendo coniventes com esses que desobedecem descaradamente. Por que será? O que está rolando aí por trás das cortinas? Em Sociedade Torre de Vigia, você poderia fazer algum pronunciamento sobre isso? Se posicionar? Vocês concordam com essas pessoas que ficam xingando os outros, que não concordam com vocês, com a doutrina da Torre de Vigia? Nós temos o direito de discordar. Nós somos livres para discordar das doutrinas e de dizer por que discordamos. Agora, eles são livres para ficar nos ofendendo, atacando, xingando, usando impropérios para se referir às pessoas, injuriando as pessoas. Pensa nisso. Eu gostaria muito de saber qual é a verdade sobre isso, o que realmente está acontecendo. E você, o que você acha? Dá a sua opinião e coloca aí nos comentários, por gentileza, para nós termos uma noção. De repente, talvez alguém tenha alguma ideia melhor. Eu, por enquanto, não tenho nenhuma ideia formada. Eu só tenho, assim, suposições. Mas que é intrigante para mim é. Um forte abraço. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.